conceito de cromossomos homólogos. Já dei? Tá. Cromossomos homólogos. Beleza. Então o que é genes alelos? E cromossomos homólogos. Isso mesmo. Eu falei para vocês o seguinte. Alelos do grego significa irmãos. Então, genes alelos são genes que estão localizados no mesmo local, no mesmo ponto, em cromossomos homólogos. Tá, professor? Mas o que são cromossomos homólogos? O que é ser homólogo? O que é ser homólogo? É igual? Quase. Ser homólogo não é ser igual. Ser homólogo é ser semelhante. Então, olha só. Presta atenção. Esse cromossomo é semelhante a esse? É. Tem o mesmo tamanho. Eles apresentam o mesmo formato. E o mesmo tamanho da molécula de DNA que formou esse cromossomo vai ter o mesmo tamanho da molécula de DNA que formou esse cromossomo. Então, esse é o homólogo desse. Tem o mesmo tamanho, o mesmo formato, a mesma quantidade de genes, a mesma quantidade de material genético. Esse é o homólogo desse? Não. É semelhante a esse? Não, esse é pequeno, tem menos genes, tem menos material genético. Esse tem mais genes, tem mais material genético. Então já não é homólogo. Só que ser cromossomo homólogo não significa apenas ter o mesmo tamanho, o mesmo formato e ter a mesma quantidade de genes. Significa estar relacionado com o mesmo fenótipo. Então, por exemplo, quantos cromossomos existem dentro da nossa célula? 46. Ou 23 pares. Por que a gente usa, de vez em quando, ao invés de falar 46 cromossomos, a gente utiliza 23 pares de cromossomos? Porque dentro da célula, os cromossomos estão dispostos aos pares, como está aqui no quadro. Então você não fala cromossomo 1, 2, 3, 4 até 46. Você fala par 1, par 2, par 3, par 4, até chegar ao 23. Por quê? Porque esses cromossomos que são semelhantes, esses cromossomos que têm o mesmo formato, a mesma quantidade de genes, vão se parear dentro do núcleo da célula. Ah, professor, então o cromossomo homólogo, ele sempre está pareado com outro homólogo? Sim. Por isso que esse é o homólogo desse. Agora, esse aqui é o homólogo desse? Não. Primeiro, porque não está pareado. Segundo, que não são semelhantes, não têm o mesmo tamanho, não têm o mesmo formato. Só que, além disso, as mesmas características que esse cromossomo aqui determina são as mesmas características que esse outro cromossomo determina. Por quê? Porque um vem do pai, outro vem da mãe. Um vem do pai, outro vem da mãe. Um vem do pai, outro vem da mãe. Presta atenção. Quando o espermatozoide fecundou o óvulo, formou um zigoto. Quando o espermatozoide fecundou o óvulo, o cromossomo 1 do espermatozoide do pai se juntou com o cromossomo 1 do óvulo da mãe, formando o par de cromossomo número 1. O cromossomo 2 do espermatozoide se juntou com o cromossomo 2 do óvulo, formando um zigoto, um par de cromossomo homólogo número 2. Ou seja, os 23 cromossomos do espermatozoide se pareou de forma específica com os 23 cromossomos do óvulo, formando 23 pares de cromossomos homólogos dentro do zigoto. E esse zigoto não vai gerar um ser? Então, dentro da gente, dentro da nossa célula, eu vou ter o par 1, pai e mãe, par 2, pai e mãe, par 3, pai e mãe, até o par 23, totalizando 46 cromossomos. E mais,
Se eu falo para vocês que no o gene responsável pela cor do olho está no cromossomo 1, no Geraldo, na Lorena, no Adriano, no João, aonde vai estar o gene responsável pela cor do olho? No 1. Aonde vai, por exemplo, se o gene responsável pela altura estiver no 2, em todos os seres humanos, os genes responsáveis pela altura vai estar no cromossomo 2. Os genes responsáveis, por exemplo, pela cor da pele está no 3, então em todos os seres humanos, os genes responsáveis pela cor da pele vai estar no 3. Então calma aí. Você está dizendo, professor, que eu já posso determinar quais são as características que cada gene de cada cromossomo determina? Sim. Você já sabe isso. A gente já fez esse mapeamento. Então, por isso que esse cromossomo é homólogo. Primeiro, esse cromossomo é homólogo porque ele se pareia durante a fecundação. Segundo, esse cromossomo é homólogo porque ele tem o mesmo formato e tamanho. Terceiro, esse cromossomo é homólogo porque ele contém a mesma quantidade de genes. E quarto e mais importante, os genes dos cromossomos homólogos, eles estão relacionados com o mesmo fenótipo. Então, por exemplo, se aqui é azão, aqui vai ter que ser azão ou azinho, porque tem que estar relacionado com o mesmo fenótipo. Vou colocar azão. Se aqui é bezinho, aqui vai ter que ser bezão ou B, porque tem que estar relacionado com o mesmo fenótipo. Mas tem que estar relacionado com o mesmo fenótipo, mas tem que ter a mesma característica? Não, aqui pode ser lesão, por exemplo. Então esse indivíduo, por exemplo, está relacionado com o mesmo fenótipo desse aqui. Esse aqui determina a cor da pele, esse aqui determina a cor da pele. Só que esse aqui determina a cor da pele branca. E esse aqui determina a cor da pele negra. Ou seja, estão relacionados com o mesmo fenótipo. Mas são iguais? Não. Os genes são iguais? Então esse cromossomo é igual a esse? Não, esse cromossomo é CB, por isso que é cromossomo homólogo. Fechou? Tá. Se aqui for cesão, aqui vai ter que ser cesão ou? Vou colocar cesão. Se aqui for ezão, aqui vai ter que ser ezão ou? Vou colocar ezinho. Aqui é Fzão, então aqui vai ter que ser Fzão ou? Beleza? Tranquilo. Eu pedi para vocês anotar alguma coisa? Não, porque é para entender. Uma vez que você entendeu, você vai lá na unidade de genética de casa e em 30 minutos vai ler só a primeira parte. Eu acho que são 2 páginas. Tá explicando tudo isso, assim que eu demorei quase 40 minutos para explicar. Não acabou a aula. Tá, professor? Agora que eu entendi o que é cromossomo homólogo, tem como entender o que é alelo? Tem. Esse gene aqui, ó, que ocupa a mesma região em cromossomos homólogos, é chamado de gene alelo. Esse é alelo desse. Esse é alelo desse. Esse é alelo desse, esse é alelo desse, esse é alelo desse. Pergunta: o Fzão é alelo do Bzinho? Não. Por quê? Porque não estão na mesma região em cromossomos homólogos. Não estão no mesmo loci. Loci significa lugar, ponto. Esse é homólogo desse? Não. Estão até no mesmo cromossomo homólogo, mas não estão na mesma região, na mesma posição. Então, para o gene ser alelo, primeiro, tem que estar no mesmo cromossomo homólogo. Par 1, par 2 ou par 3, e assim por diante. Segundo, além de estar no mesmo cromossomo homólogo, tem que estar na mesma posição, na mesma região. E terceiro e mais importante, tem que estar relacionado com o mesmo fenótipo. Esse é alelo desse. Mas esse aqui não é alelo desse aqui. Esse aqui está no mesmo cromossomo homólogo desse. Só que não está na mesma região e não está relacionado com o mesmo fenótipo. Esse aqui está relacionado com a cor da pele e esse aqui, por exemplo, vai estar relacionado com a cor do olho. É no mesmo cromossomo. E esse
de olho negro, olho preto. E olho preto. Falta difícil. Tranquilo, né? Para fechar a aula. Conceito de homozigoto e heterozigoto. Ah, muito fácil. Tem que gostar da pessoa do mesmo sexo. É o homozigoto. Homozigoto, homo igual, zigotos iguais, hétero diferente, zigoto diferente. E daí? Você não sabe nada. Agora presta atenção aqui. Eu tenho um indivíduo Adão assim, que cruzou com o indivíduo Adão assim. Vamos supor que esse aqui seja homo. Ele pode, para esse genótipo, ele pode produzir quantos espermatozoides diferentes? Vários. Para esse aqui. 2. Alguns espermatozoides vai ter Adão e outros espermatozoides vai ter assim. Esse indivíduo aqui é a mulher. Pode produzir quantos óvulos diferentes? 2. Um óvulo vai ter Adão, outro óvulo vai ter assim. Se esse espermatozoide que tem Adão fecundar esse óvulo que tem Adão, o zigoto vai ser o quê? Adão. Se esse espermatozoide que tem azinho fecundar o óvulo que tem azinho, o zigoto vai ser o quê? Adão. Quê? Pois é, presta atenção. Falei, se esse espermatozoide que tem azinho fecundar o óvulo que tem Adão, o indivíduo vai ser Adão. Assim, eu vou juntar o Adão, assim. Se esse espermatozoide fecundar o óvulo que tem azinho, o indivíduo vai ser azinho, assim. Aqui o gene é igual, é dominante com dominante. Aqui o gene é igual, recessivo com recessivo. Então você fala que esse zigoto, ele é homozigoto. E esse zigoto também é homozigoto. Então Adão é um genótipo homozigoto. Azinho é um genótipo homozigoto. Só que esse aqui é homozigoto dominante, e esse aqui é homozigoto recessivo. Então homozigoto é, vou colocar aqui para vocês lembrarem. É isso aqui. Tá. Agora, esse zigoto aqui é hétero. Hétero, porque eu tenho um dominante 1, eu tenho 2 genes diferentes. Então, azinho é heterozigoto. Lembrando, indivíduo homozigoto é a mesma coisa que dizer que o indivíduo é puro. Indivíduo heterozigoto é a mesma coisa que dizer que o indivíduo é híbrido. O professor vai cobrar esse termo aí? Vou. Não, esse por mim. Eu não, mas pode cair no vestibular. Pode cair no vestibular. Tá bom? Tá bom? Ok? Pode.